Bom, boa noite a todos, graça e paz. Estou feliz de estar aqui. Tá funcionando. É o que funciona, né? Esse é o que funciona. Glória a Deus. Feliz de estar aqui, retornando a essa casa, celeiro de milagres, celeiro de profetas, um lugar anexado aos céus, né? Um lugar onde a gente já viu diversas maravilhas. Pode sentar já, pode sentar. Estou muito feliz de estar aqui de volta, rever aí muitos rostinhos aí lindos, algumas bochechinhas que eu estou apertando aí também agora, né? Depois de algum tempo, né? E eu estou muito feliz de retornar aqui a essa casa, aqui, ver você que está aqui nessa noite. Hoje eu não moro mais, eu e minha esposa, nós não moramos mais aqui na cidade de São Paulo. Moramos na cidade de Paulínia e viemos aí, aprove o Senhor estarmos aqui nessa noite para que a gente pudesse provar de algo dos céus nessa noite, né? Acredito eu que sua semana foi bem corrida, bem agitada, né? E agora é sexta-feira, né? Alguns dizem lá fora, sextou. Aí a gente pode falar aqui, a gente pode usar aqui um outro pronome, vamos colocar assim: aqui o Senhor reinou. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Tem uma aqui. Imagina, obrigado. Então nós moramos na cidade de Paulínia. Atualmente a gente ajuda no pastoreio lá da igreja, que pertencemos ao Ministério Monte Forte em Paulínia. E também temos um ministério onde a gente tem abençoado também o corpo de Cristo em algumas cidades, alguns estados e algumas nações, que o Senhor tem nos dado a graça de exportar aquilo que a gente tem recebido aqui do Senhor, né? E Deus tem feito coisas assim lindas, né? Lindas, magníficas, extremamente abençoadas, né? Não posso deixar de falar, também está aqui, meu amigo, vem aqui. Antes de falar dele, né? Todo mundo já conhece aqui o pastor da casa, né? Não preciso falar nada, né? O apóstolo Jackson. Vem cá. Neste púlpito, recebi muitas promessas, muitas palavras que se cumpriram, algumas em minutos, outras em dias, semanas, meses, e todas elas a gente tem visto Deus cumprir. Púlpito que onde eu recebi a segunda maior dádiva na minha vida, né, que é o meu casamento, foi aqui nesse púlpito onde eu fui casado aqui, onde o pastor Jackson fez nosso casamento, né? Me casei, né? Nos casamos aqui, né? Está aqui meu padrinho de casamento, e veio aqui de Guarulhos o apóstolo Jairo, né? Que está aqui também junto aqui nessa noite. Essa noite aqui vai ser uma noite especial. Tenho certeza disso, que a gente vai provar coisas extraordinárias. Então eu convido você a abrir a Bíblia comigo. Livro de Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo número 14, versículo de número 22. Você que encontrou já abriu já. Diz assim: logo em seguida ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir à frente dele, para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já na alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-los andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo.
Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tenham coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: vem. Descendo do barco, andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas, ao perceber o vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram ao barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram tudo isso por toda a região. E levaram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas lhes permitisse tocar na barra do seu manto. E todos os que a tocaram ficaram curados. Amém? Glória a Deus, nós já oramos aqui. Vamos entender aqui o percurso, essa jornada que eles tiveram aqui. Vamos entender aqui, quando a gente olha para esse texto, né, a gente lembra que Marcos fala sobre ele, também é registrado em Marcos, capítulo 6, também em João. Marcos, ele vai falar que Jesus os obriga a entrar no barco. Imagina só, Jesus os obriga a entrar. Vamos entender por que Jesus fez tudo isso, né? Imagina só, quando você olha para Jesus, você vê alguém sábio e equilibrado. Você até esquece do cara que virou a mesa, que deu chicotada em todo mundo, e agora ele vem aqui e faz isso, obriga. Imagina uma condução coercitiva. Quem já viu isso aí? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Jesus aqui acabara de ter feito o milagre dos pães, na multiplicação dos pães e peixes. Era um tempo de hostilidade. Por quê? O Senhor Jesus já estava já no seu terceiro ano de ministério, um tempo já de oposição. Ele encontrava um tempo realmente hostil, um tempo onde ele encontrava muita resistência por parte dos religiosos que havia em Jerusalém. E agora, tudo isso aconteceu com a morte de João, como eu falei, e tudo isso mais. Agora Jesus, outrora, ele tinha também dado uma ordem. Um pouco antes, quando a gente volta um pouquinho, algumas páginas, a gente vai ver que Jesus também dá uma ordem: passemos para o outro lado, a primeira travessia. E o que aconteceu nessa travessia? A mesma coisa, vento, e aí o que acontece lá do outro lado, quando ele chega lá? Tem uma receptividade de uma legião de demônios que estava naquele Gesareno, ou naquele Gadareno. Mas o resultado, pós poder de Deus em ação, qual é? É uma cidade, são 10 cidades, é a Decápolis evangelizada. Olha só, sempre tem impeditivos. Aí Jesus agora fez isso essa primeira vez, só que naquela primeira vez, eles tiveram que acordar Jesus, porque Jesus estava presente no barco. Dessa vez não. Inclusive esse texto eu costumo compará-lo às parábolas. A maioria delas são escatológicas, sempre apontando para o futuro, sempre olhando para frente. E essa parábola aqui também é uma tipificação, parece uma maquete das parábolas que falam que são escatológicas. Vamos lá, vamos entender uma coisa. Jesus aqui, ele dá uma comissão para eles, os comissiona para passar para o outro lado. Em seguida, ele sobe. Depois, lá na frente, eles enfrentam exaustão por conta do vento contrário. E lá no meio, né, ele vê quem? Eles veem, entre aspas, um fantasma. E aí, quando eles realmente, de fato, identificam
né, que é Jesus, então eles fazem uma prova. Se é mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Jesus dá o aval e ele vem andando sobre as águas. E depois disso, o que acontece? Ele é resgatado, né, quando ele afunda, né, olhando, se distraindo, ele olha para o vento e acaba afundando, e aí Jesus vai lá e o resgata com a sua mão, resgata e coloca de volta no barco. Ele tem aqui uma aferição do seu modelo de fé, e em seguida eles chegam lá na cidade de Genezaré, né, e lá todos que tocam no seu manto são curados, né? E aí a gente lembra aonde a gente vai ter esse lugar, aonde não haverá mais morte. Aonde que é? Na Nova Jerusalém. Quando a Nova Jerusalém descer do céu, onde nós teremos novos céus, nova terra, todos também ficarão curados. Todos que tocarem, todos que estiverem juntos. Então, por isso a gente entende que parece ter uma maquete das parábolas que falam toda a trajetória, toda a jornada de alguém que recebe essa comissão. Então, eles receberam essa comissão. Mas vamos entender algumas coisas aqui, alguns elementos aqui. Por que eles tiveram que ser forçados? Talvez esse estigma. Ou também, isso aconteceu porque o próprio texto vai dizer lá de Marcos, que eles não entenderam o milagre do pão. E quando alguma coisa fica para trás, o que acontece? É a mesma dinâmica da aula. Temos aqui uma professora, né? Temos algumas professoras aqui, e qual é a dinâmica da aula? Olhou, não entendeu, chegou na prova, foi reprovado, volta de novo a cena. Foi o que aconteceu com eles aqui. Eles voltam de novo. Jesus estava ali pronto para treiná-los, e o conceito judaico, né, de ensinamento era um ensinamento diferente, trabalhava mais com a mente. Agora Jesus não vem com uma proposta diferente. E qual era a proposta? De adoração para aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas então é para dar um treino a qual o componente do nosso corpo? Ao espírito. Então eles estavam sendo treinados no espírito para serem promovidos lá na frente. Jesus já estava vendo eles lá na frente. Eles ainda não. Estavam ainda linkados à cultura, a tudo aquilo que eles vivenciavam ainda. Tanto é que a gente está falando aqui de pescadores, que estavam habituados com a água, com as águas. Embora, para o povo judeu, lembrando aqui que para o povo judeu, todo grande montante de água era mar. Para nós aqui no Brasil, por exemplo, a gente faz distinção: mar, represa, lago, rio, córrego, né? Ribeiro, enfim. Mas eles não, todo grande montante é mar. E o mar era uma experiência que para eles, o mar, na verdade, ele já estigmatizou a humanidade. Quando a gente olha para trás, um dia toda a humanidade passou por um cataclisma, ou melhor, o dilúvio. A palavra hebraica para dilúvio vai cair em cataclisma. E aí, toda a humanidade já passou pelo cataclisma. Quem teve sucesso com as águas? Vamos lembrar aqui, Moisés, né? Moisés se deu bem com as águas, né? Embora as águas o mar tentou intimidá-lo, no entanto, ele conseguiu furar esse bloqueio. Ele conseguiu furar essa limitação. A gente lembra de quem também? Josué orou e o curso do rio parou. A gente lembra também de quem? De Eliseu, o machado flutuou. Olha aí. A gente vê então as águas tendo esse fight, né, com alguns que ousaram desafiar as águas. Agora, a água desafia todo mundo, como eu disse no dilúvio. Agora, lembre bem aqui, esses discípulos estão lá, no meio já desse lago. Esse lago aí devia ter tem cerca aí de 11 quilômetros de largura e... Aumentou então. Aumentou então.
Não, mas é isso aí. É que quando você faz algumas buscas, né, tem uns dizem 11, 12, 13, 14 largura. O pastor Jairo, ele sempre faz caravanas para Israel, então ele está mais a par do que eu nesse sentido aí. Mas tem 21 de comprimento, correto? Não? Tem 22? 14 por 7. Ah, então está certo. Então está certo. Ok. Então nessa dimensão de tamanho, imagina só, eles já estavam aqui cerca de 3 horas da manhã para frente. 3 horas da manhã para frente. Já tinham andado mais da metade. Mais da metade nadando. Imagina lá. Nadando não, remando, né? Remando no barco. Remando. Chega na metade, vento contrário, oposição, eles intimidados, porque já tinham o estigma. Como? É isso mesmo, né? Então tá bom, obrigado. Essa estigma já estava ali perseguindo eles do primeiro encontro. Olha, a primeira travessia, né, desse envio que ele nos deu, dessa missão de ir para o outro lado, não deu muito bom não, né? Veio aquele vento, veio aquele cara cheio de demônio. Tudo bem que a gente já venceu uns demônios, mas a gente ficou meio assustado. Venceram, agora vem a segunda vez, só que agora Jesus não está ali fisicamente. E agora? O que acontece quando você, eu quero falar com cada um aqui individualmente, porque quando a gente se encontra como igreja, eu vou falar para você, tem muita gente aqui que aqui dentro é um leão, mas lá fora é um cordeirinho. É um tempo de virar uma chave e saber que nós estamos doutos, nós estamos cheios de uma comitiva do celestial, justamente para que a gente possa ser o contrário, lá no mundo, ter uma outra expressão. Como eu disse agora há pouco, as águas para o judeu eram um inimigo a ser vencido, e de repente agora esse inimigo a ser vencido estava lá com eles ali, estava amedrontando, estava impondo medo, estava ali realmente trazendo a eles uma negativa, até porque o vento era oposto, contrário. É comum você ver um ser humano andando sobre as águas? Não, com certeza. Por isso, naquela hora, naquele momento, o que eles tiveram? Eles tiveram ali, a primeira coisa que veio sobre eles é o quê? É um fantasma. Talvez se Pedro tivesse lido algum dos salmos, né? Algum dos salmos a gente vai ver alguma coisa diferente. Olha só, Jó 9:8. Sozinho ele estende os céus e anda sobre a costa do mar. Salmo 18:16. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Salmo 77:19. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou suas pegadas. Eles deveriam entender quem de fato estava andando ali sobre as águas. Quem era? Vamos entender uma coisa aqui. Naquele momento em que eles avistam isso, a primeira coisa que vem é a questão cultural, a questão popular. Aqui no Brasil a gente aplicaria a questão dos mitos, do folclore, né? Os contos populares, né? Tem gente aí que tem medo, tem pessoas que têm medo de andar na sexta-feira 13, gato preto, passar debaixo da escada, quebrou o espelho, tem tantas coisas. Bom, aqui pode não acontecer, mas lá em Paulínia aconteceu. Pessoa lá, hoje é sexta-feira 13, pastor. É verdade, acontece. Você vai em outras igrejas, acontece. Será se a gente passar um pente fino aí, fazer uma enquete? E aí? Mas, de repente tem uns aí que acreditam em horóscopo. Pois tem que ficar esperto.
Mas a primeira coisa que lhes vem à mente é um fantasma. A primeira coisa que vem. Aí, no entanto, Jesus vem com uma outra informação. Não temais. Porque esse espírito, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, que o medo é um espírito. E a intimidação nos dias de hoje, através das ondas da mídia, tem feito com que o medo se prolifere, contagie muitos. E quando o impacto do medo vem, traumas vêm. Quando o impacto do medo vem, distúrbios mentais são disparados. Depressão, toque. Agora na pandemia, quantas doenças da mente vieram? Veio só Covid? Veio só Covid? Não, veio um monte de doenças da mente. Um monte, diversas. E hoje nós temos então que nos mobilizar como essa comitiva que realmente chega do outro lado e lá promove um avivamento. Amém? Amém? Temos que ser essas pessoas. Amém? O Senhor nos convoca, nos chama para realmente sermos essas pessoas que levam o favor, levam a graça, levam o poder, demonstram o poder. Não é só palavrinhas não, mas é demonstração de espírito e poder. Amém? Jesus dá uma informação a eles. Não temais, sou eu. Vamos lá, será que você entendeu? Ele disse, na verdade, eu sou. Já pegou, né? Quando ele diz, peraí, se não é um fantasma, não é um homem, lembrei até do Bate-Fino. Você deu risada, né? É um fantasma? É um avião? Não, é um sapo. Não, é o Bate-Fino, né? Que tinha couraça de aço, né? Lembra? Né? É um avião? É o sapo? Não. Pois é. Eles, bom, se não é fantasma, se não é um homem, quem é? É aquilo que o salmista disse, é aquele que anda sobre as águas, é aquele que se revela, mesmo com fogo, mesmo nas águas. Vamos entender uma coisa aqui, lá em Êxodo, capítulo 3, quando Moisés está ali, em Êxodo, de repente ele vê algo curioso, ele olha uma planta lá, uma sarça, e ela começa a queimar, ela queima, mas continua queimando e nunca chega ao fim, e aquilo chama a atenção, quando ele chega lá, tira a sandália aí, tira a sandália, porque o lugar que você está é santo, ele se revelou como fogo, ali é o primeiro candelabro ali, agora, a gente vê também Elias regando o altar com gasolina, álcool, não, com água. E lá ele disse o seguinte: o Deus que se revelar com fogo, esse é Deus. E Jesus também se revela agora a eles dizendo: eu sou. O Deus que se revelou no fogo agora está se revelando com fogo também aonde? Por cima das águas. O Deus que se revela no fogo, que se revela, que recebe uma inspiração, que demonstra uma revelação e se manifesta com poder, nesse texto aqui, é o mesmo Deus que hoje também vai nos inspirar, é o mesmo Deus também que vai se revelar, e é o mesmo Deus que vai demonstrar poder aqui nessa noite. Aleluia. E Jesus vai lá e faz o quê? Quando ele estende a mão, quando ele dá a palavra de autoridade para ele, vem! É muito importante você dar passos na sua vida diante de uma palavra, porque tem muitas pessoas que deixam serem dirigidas, se permitem ser dirigidas pelas emoções.
Eu já fui dirigido pelas emoções. O que ia acontecer? Eu quebrei a cara. O resultado é normal, é matemático, é simples. Fez do seu jeito, a responsabilidade é sua. É por sua conta. Porque quando Deus fala, é por conta dele. E ele disse para Pedro, vem. Por isso que Pedro testou ele. É o Senhor? Se é o Senhor, manda-me ter contigo. Porque lembra daquela pescaria? Pescaram quando? A noite inteira. Pescaram a noite inteira. Aí Jesus falou, joga a rede para o lado direito, ali na frente. Algumas versões vai falar mais adiante, mais profundo. E eles jogam. E o que acontece? Resultado positivo. Então o Pedro provou isso. Provou essa diretiva de Jesus. E agora acontece novamente. Aquela vez deu certo. A gente sempre tem essas, né? A gente sempre tenta buscar um padrão. Mas Deus quer fazer o quê? Aumentar o seu limite de padrão. Ele quer quebrar a limitação do seu padrão. Para quê? Para que você avance, para que você amadureça, para que você seja aperfeiçoado aonde? No Espírito. Hoje, nessa noite aqui, Deus quer trabalhar no seu homem interior. Amém? De que maneira Ele vai? Ele vai destreinar tudo aquilo que a tua mente paralisou você, engessou você. Mas o Espírito de Deus hoje vai ativar o seu espírito. E nessa ativação sobrenatural, você vai ver que toda a limitação na sua vida vai cair por terra. Imagina só o Pedrão, que era um cara rústico, não era um cara letrado, não. No entanto, ele conseguiu identificar alguns padrões e ele foi testando. Como? Mesma dinâmica das crianças. Por isso que tem que ser como criança. Criança vai testando sempre os limites dos pais, né? Como? Forçando, né? Forçando. E se o pai não tiver punho, não tiver firmeza, o filho vai dobrar. E não dobra? Sim ou não? Tá vendo aí, ó? Eu não tenho filho, né? Por isso que estou perguntando para você. Mas é verdade. Então, da mesma maneira, com essa simplicidade, Deus quer realmente romper o seu limite, romper a sua limitação. Amém? Amém? De que maneira? Lhe dando discernimento. Dando discernimento. Entender quem é Deus, como Deus está se movendo na sua vida. Quando é Deus que fala com você, quando Cristo fala com você, quando o Espírito fala com você, quando o Pai fala com você. Identificar. Quando o anjo fala também. Quando o demônio fala também. Amém? Deus quer fazer o que então? Nos treinar. Jesus fez aquilo com os discípulos no objetivo do quê? De treiná-los. E o treino como é? É na porrada. O treino é como? É no fight. O treino é como? É no vamos ver mesmo. O treino é como? Agora vamos ver o que vai acontecer. O treino é como? É a hora da onça beber água. Bora lá. A gente é desafiado. Pedro foi desafiado, mas ele aproveitou a oportunidade. Também desafiou Jesus, né? Ele foi desafiado? Foi desafiado ali. Mas também desafiou. Se é o Senhor, manda-me ter contigo. Hoje o Senhor está desafiando alguém aqui. E o desafio é uma grande chave para te levar lá na frente, para abrir uma grande porta para a sua vida. A questão é você identificar esse desafio e comprar a briga. Como disseram o pessoal para Elias, boa essa palavra. Será que você está falando? Boa essa palavra. Boa essa palavra. Boa essa palavra. Então ele faz aquilo, ele consegue arrancar uma palavra de Jesus. Ele conseguiu arrancar. Ele falou, se é o Senhor, manda-me ter contigo então. Andando sobre as águas. Você está em cima das águas. Então é andando sobre as águas também. Aí o que acontece? Naquela hora, Jesus faz o quê? Vem. Quando ele fala vem, quem que fica para trás? Moisés ficou para trás, ficou em segundo lugar. Josué ficou em terceiro lugar.
Eliseu ficou em quarto lugar, e ele fica em primeiro lugar, porque não teve, fora Cristo, nenhum homem na terra que andou sobre as águas. Deus quer dar coisas, recordes para você. Deus quer tornar você pioneiro. Deus quer desafiar você, para você quebrar o seu próprio limite, para que a sua experiência ensine, emita ousadia e graça, favor na vida daqueles, desafie aqueles que veem a sua experiência e também comece a imitar a Ele, imitar você e imitar aquilo que Jesus fazia. Olha só os benefícios da comunhão, de andar perto e adorar aquilo que a gente vê em Deus. A gente lembra que Josué fez grandes coisas. Por quê? Teve um grande líder, Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho. Imagina só, dá lá vários sinais, emitiu vários sinais, como juiz, profeta também. Humilhou 10 deuses do Egito. E aquilo com certeza inspirou Josué. Sim ou não? É para qualquer um abrir o mar? Sim ou não? Não. Mas Josué recebe a missão. Você vai dar continuidade. E ele pega. Não ficou meio assim, mas pegou. Beleza. Quando pega, Josué faz um feito maior. Ele abriu e dividiu o mar. Mas Josué, ele dá uma ordem aos astros e o universo para. Você não entendeu, né? Você não entendeu, né? Então, esse padrão também começa a ficar notório. Elias, um cara de autoridade, sim ou não? Imagina, desafiou os profetas de Baal, cai fogo do céu e tantas outras coisas, né? Imagina lá, Elias, né? O primeiro velocista, né? Elias, o primeiro velocista do mundo, não entendeu, né? Ele andou na velocidade do Espírito, chegou na frente do rei Acabe, correu aí mais de 60 km por hora e chegou na frente do Acabe. Pois é, legal, aquilo chamou a atenção de quem? Daquele que falavam para ele, olha, vão tirar o seu mestre de você. E ele, cala a boca, fiquem quietos, calai-vos. Lembra? Mas chegou o dia que realmente a profecia do povo se cumpriu. Aí veio, carro de fogo, e o táxi levou ele. Não, Uber, né? Ubercel. Ubercel pegou ele. Aí agora, ele recebe agora a comissão. E ele pediu algo ousado. Sabe o que você não recebe? Você não pede nada ousado. Você é muito medroso. Você está como esses caras aqui. Você deveria ser mais ousado. Lembra de Jesus? O que é mais fácil dizer para o paralítico? Levante e anda ou perdoados estão seus pecados? Tenho resposta para vocês. Deus tem uma resposta hoje aqui. Se tiver incrédulo aqui, vai ver o crente ser beneficiado nessa noite aqui. Ai, que bullying, pastor. Não, é para te provocar mesmo. É para te provocar mesmo. E aí agora, vamos lá, o que acontece com Eliseu? Recebe porção dobrada. Por quê? Ele olhava aquilo que ele via no seu líder, naquele que o inspirava. Agora eu pergunto, alguém te inspira? Me inspira sim. Quem? O Tony Stark, o Capitão América. Meu filho, eu estou falando de coisa eterna, eu estou falando de coisa do céu, eu estou falando de coisa de verdade, eu não estou falando de historinha de mentira não. Meu filho, eles pegam lá o velocista lá, imitando quem? A Bíblia. Acorda. Você acha que o Flash foi criado como? Pela Bíblia. A gente está aqui com o maior livro inspirador. Eu disse que essa noite era uma noite de inspiração. Deus vai inspirar pessoas aqui.
e eu estou vendo aqui mistérios caindo, é como se fosse uma garoa, e essa garoa cai com gotículas de ouro, e ela deixa um rastro, e eu vejo arte, eu vejo, olha aí, eu vejo Deus derramando alguns sinais aqui para algumas pessoas aqui, eu vejo Deus derramando aqui um laboratório para algumas pessoas, eu vejo Deus derramando aqui uma ciência, um conhecimento sobrenatural, eu vejo aplicativos caindo aqui, pega aí, oh, Deus está movendo aqui, Deus está movendo essa noite aqui, amém, eu disse que essa noite era uma noite de inspiração, e o Senhor está me inspirando aqui, o mesmo Deus que se revelou com fogo, o eu sou na água também está aqui, e o mesmo Deus que curou um monte de gente, chega no outro lado lá também está aqui, e é isso que a gente vai provar aqui, eu não aceito menos, você aceita? Não, você aceita? Eu não aceito menos, você aceita? Então vamos ver se você é usado mesmo, mas foi o que aconteceu aqui, Jesus agora está ali já demonstrando aos seus discípulos, treinando-os para que eles também tivessem performances ministeriais extraordinárias. Jesus cura paralítico, levado inclusive pelo Pedro, junto com mais 3, lá em Marcos capítulo número 2, e Pedro vai vendo tudo isso. Quando Pedro se converte, quando ele recebe o Espírito, quando ele nasce de novo, no dia de Pentecostes, ele prega, quantos? 3.000, e depois o que acontece? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, pá, na hora, ele pegou, o que ele pegou aqui agora? A mesma unção. Jesus andou, sim ou não? Andou sobre as águas, liberou a palavra para Pedro, e o que aconteceu com Pedro? Pedro também andou sobre as águas, ele libera algo, amém? 1 João capítulo 5, versículo 20, nós estamos no verdadeiro, e esse verdadeiro é Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 20, vós tendes a unção que vem dos santos e sabeis de tudo, e nós devemos, como diz o versículo 27, permanecer na unção. A gente está falando aqui num ambiente aonde a gente viu aqui um avivamento aqui, ó. Estou falando de um lugar aonde emitiu, da onde emanou o avivamento, curas, palavras diversas de sabedoria, de conhecimento, profecias para o mundo, para São Paulo. Eu vi acontecer aqui. Nós estamos num lugar, num ambiente já realmente enquadrado para um avivamento para São Paulo. Você não está aqui por acaso. Quem não veio, vai ver você receber algumas coisas diferenciadas. Amém? Amém? Quem não veio, você vai repassar aquilo que você está recebendo aqui. Tem uma fileira aqui. Eu vejo um tapete aqui no meio. E nesse tapete aqui tem muitas chaves de ouro. Tem muitas chaves de ouro, porque o ouro é a realeza de Deus, e a chave sempre vai te levar, vai te dar autoridade para que você possa sempre atravessar bloqueios, sempre ultrapassar e quebrar seus limites, para que você possa ser posto num outro nível. Deus quer aumentar o seu nível, amém? Amém? Quanto maior for a sua abertura, quanto maior for o seu desejo, bom, primeiro a gente tem que ter uma cena, qual? A do sobrenatural, ver o sobrenatural. Quando você vê aquilo, se aquilo te impactou, você começa a ficar curioso, você começa a desejar aquilo, você começa a amar aquilo, você começa a perseguir aquilo. Eu me converti já no ambiente de milagres. Eu me converti num ambiente de milagres, e nesse ambiente de milagres, eu comecei a ver o sobrenatural aqui. Eu vi o sobrenatural, e eu ficava o dia inteiro naquela loja onde eu trabalhava, na loja da Leves na época,
E começamos a orar. Eu estava lá na loja de plantão ali, com a boca aqui, ó. Orando aqui, orando o dia inteiro, lendo a palavra. Eu tinha um canivetinho pequenininho assim, que era a Bíblia, né? Uma Bíblia bem pequenininha, discreta, né? E ela ficava comigo, ficava assim, atrás de um balcão. Aqui no balcão tinha uma parte que eu conseguia ficar lendo aqui, para que ninguém visse, né? Eu tinha autorização da nossa líder na época, pelo menos para ler a Bíblia, né? E eu ficava ali, lendo e orando aqui. Aquilo criou um ambiente onde a gente pôde levar a glória de Deus para um ambiente corporativo. O que aquilo me ensinou? A orar por muitas empresas. Antes disso, eu tive aquela experiência de eu ter sucesso, de ali naquele ambiente, eu entrei, não sabia de nada, era o último vendedor, o que menos vendia. Eu era adepto de outro credo religioso na época, que cultuava espíritos e não o Criador, criatura e não o Criador, o passageiro e não o eterno. E aí comecei a ter experiência com a Bíblia, com aquilo que estava escrito. Ela começou a saltar para fora. No que ela saltou para fora, se materializando ali naquele ambiente profissional de trabalho, onde antes de eu ter experiência com Deus, o que eu fazia? Eu defumava a loja, invocava os espíritos, levava imagem de falsos deuses lá. Aliás, não tem também imagem de Deus verdadeiro, né? E tinha deixado lá, uma época lá, numa janela. Aí eu me converti. Aí eu lembrei daquele negócio que minha mãe me ensinou. Sujou? Como que é? Sujou? Limpou, né? Bom, eu sujei. Eu dava passo em todo mundo, né? Eu não sei como eles aceitavam, né? Só saía palavrão na minha boca e mentira. Todas as moças que andavam, elas passavam na minha frente, eu continuava olhando elas. E tantas outras coisas que a gente fazia de errado. Mas de repente, eu me converti. Eu tive impacto com a palavra. Tive impacto com a Bíblia. Tive impacto com pessoas que entenderam o propósito e não precisaram ser coercitivamente forçadas a cumprir a vontade dele. E nessa época que eu me converti, foi assim um encontro brusco, rápido, né, quando aconteceu. E aí eu comecei a buscar com muita intensidade, com muita fé, com muita devoção, né, com muita vontade, com muita sede. Mas fui com tudo. E Deus começou a fazer o quê? Como a gente acabou de falar aqui, Ele se revelou. De que maneira? Vou dar aqui alguns exemplos. Lembro de um dia que eu estava agora tentando limpar aquilo que eu tinha sujado, vocês já entenderam aqui. E aí eu fui pegar a imagem, levar embora a gerente da loja que nós trabalhávamos. Ela também era do mesmo credo. E ela não deixou eu levar. E era minha. Ela era loira. Quando ela falou, não vai levar. Aqui ficou todo aquele vermelhão. Não vai levar. Ficou todo vermelho. Você entendeu a cena, né? Tá bom. Mas Deus vai dar um sinal. Liberei a palavra. Eu sou novo convertido. Não teve ninguém que me treinou até então. Mas eu recebi de Deus. Eu recebi de Deus até ali. Graças a Deus, depois eu fui treinado. Naquele momento não, mas Deus não desamparou. Deus não desamparou. Liberamos a palavra. Dia seguinte, estou chegando do almoço, as moças correndo para dentro do fundo da loja, tinha uma cortina, elas entraram lá no fundo, lá onde estava lá a janelinha que tinha imagem lá. Eu ouvi um barulho, né? Eu cheguei, ouvi o barulho. Quando eu entrei na loja, ouvi lá o barulho, elas correram lá para dentro. A parede da janela
despencou tudo, a imagem caiu no chão e quebrou. Você não entendeu, você não estava dando muito mais glória. Não precisa de 10 anos de crente para fazer alguma coisa. Basta querer ir e Deus vai ser com você. Jesus foi lá e com a sua mão o resgatou. É como se Pedro estivesse humilhando debaixo da potente mão de Deus, como ele mesmo vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 5, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que ele, no seu prezado tempo, vos exalte. Por que ele provou isso? Porque ele se humilhou debaixo da potente mão, e aí de repente a sua mão veio resgatar uma geração. Esse texto ele fala de 2 gerações, vamos aplicar aqui, seria 2 gerações, aquela com vontade, como diz o apóstolo Jackson, rapazes alegres com a Bíblia na mão, cheios de vontade. Aí eles pegam vários aparatos aí que estão na moda, né? Não vou citar o nome, que pode ofender alguns que gostam, mas hashtag aí, amém? Hashtag aí, o apóstolo está dando risada aqui, mas Jesus vai lá e resgata alguém que ainda não possuía a plenitude de Cristo, a plenitude de Deus, não tinha ainda a plenitude de Deus, e ele, por conta das distrações do vento, afunda. A gente tem visto uma geração assim, que tem olhado alguns ventos de graça barata. Você está entendendo aí, né? Você fuça internet, você fuça o Google, né? Não é? Não é verdade? Está entendendo? Pode isso, pode aquilo. Não, Romanos 6, carimbo. É a graça barata, a graça, vamos lá, como chama? Hiper, né? Aí tá vendo? Tá na boca de todo mundo. Mas não é só isso. Tem muitas coisas aí. Tem muitas distrações aí. Não é só tocar bonitinho, amém? Não é só tocar bonitinho, não é só correr atrás de likes, de curtidas, é mais do que isso. A gente tem que ter o ok apostólico. Estou falando das 5 mãos, da mão, dos 5 dedos aqui. Não é só ter o like aqui, você não tem que ter o like das pessoas não, você tem que ter esse like apostólico aqui, esse dedão, o envio. Jesus os envia para o outro lado, mas eles não estavam entendendo, então teve que forçar a barra. Vai ter que forçar a barra? Pastor, eu até gostaria, né? Mas a minha situação, e a gente tem visto também, essa geração, que adora a hipergraça, adora os likes, adora as luzes e adora o dinheiro. Adora o dinheiro. E aí que está o negócio. Ao invés de se mover, olha, pega aqui, ó. Veio agora. Ao invés de se mover apostolicamente, comissionado pelo Senhor e pelo Espírito Santo, comissionado pelo Senhor, se autocomissionam atrás de entrevistas, atrás de folhas, de fotos, para ser visto pelos homens. E quando chega na hora do vamos ver, cadê? Cadê? Verdadeiros filhos de Seva. Atos 19. E outros que adoram dinheiro, e na hora do vamos ver não acontece, ao invés de adorar, agora a gente vê Pedro fazendo completamente o oposto, o caminho contrário, demonstrando o poder apostólico e sendo enviado pelo Senhor. Ao invés de eles estarem aos pés do dinheiro, o dinheiro está nos pés deles. Quer dinheiro? Quer provisão? Se mova apostolicamente. Seja, em vez de você ser um integrante de banco, membro de banco, seja alguém que seja enviado. Você não entendeu, né? Esses dias lá na igreja, durante o dia, estava lá, passou um cara, um corretor, eu querer vender imóvel para mim, lá em Paulínia vende
profética. Nossa, eu saio tão bem de lá. Eu falei para ele, melhor que frequentar é pertencer. Aí a minha esposa falou, toma! Né? Minha esposa falou, deu risada, ela não aguentou, né? Mas é assim. Amém? E quando você então recebe a palavra apostólica, a palavra profética para a tua vida, para um envio, e quando você se abre para o Senhor, para a palavra, e para este envio, o que acontece? Você é uma pessoa enviada, e quando você é enviada, o patrocínio não é da terra, o patrocínio é do céu. Recebe aí o patrocínio do céu nessa noite. Recebe o patrocínio de Deus, dos céus nessa noite aqui, para que você seja enviado, e esse envio seja também pautado com sinais, com prodígios, com maravilhas nessa noite. Aleluia, amém, amém, até que a gente chegue, independente do clima hostil. Eles enfrentavam aqui um clima hostil, era um tempo de perseguição, e também a demonstração dessa perseguição era inclusive o João Batista, que tinha acabado de morrer. O espírito de intimidação vai te desafiar, vai vir para cima de você. Pergunto eu, você vai ser integrante da igreja ou você vai ser um simples frequentador? Se você for um simples frequentador, meu querido, pode ter certeza, você vai apanhar muito. Vai apanhar muito. Agora, não, eu quero me integrar, eu quero ser aquele que recebeu a promessa de Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, ela tem autoridade dada pelo próprio Cristo. Amém? Amém? Quantos querem receber essa autoridade? Então fique de pé. Jesus, ele pegou com a sua mão e resgatou esse presbitério inexperiente. Quando ele resgata com a sua mão, ele resgata aqui através do ministério apostólico, ele resgata através do ministério profético, ele resgata através do ministério evangelístico, ele resgata através do ministério pastoral, ele resgata através do rabi que ele era. Da mesma forma, da mesma sorte aqui. Assim como Jesus também estava ali, transicionando, impulsionando eles para ir para o outro lado, porque lá, todos que tocassem no manto seriam curados. Eu desafio, como eu disse, nesse corredor tem um tapete vermelho aqui, com chaves de ouro. Se você quer ter experiência aqui tem um baú aberto aqui, para você. Pode vir, você que quer. Se você não quer, veja aquele que ele quer, aquele que quer vai receber. Pode vir aqui na frente, nós vamos orar aqui, nessa noite aqui. Em nome de Jesus, eu vou pedir que o louvor possa estar aqui também. É só para ousados, né? Apocalipse 21, 8 é quando a gente falou aqui acerca da nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada, lá, todo mundo conhece. Porém, versículo 8, aos covardes, aos medrosos, é um churrasco, só que num lugar onde seria para aqueles que tiveram oportunidade, mas não receberam. E a gente é desafiado sempre. Não pense que eu não tenho desafios. Não pense que o espírito de intimidação não veio para cima de mim também. Agora em 2021, a minha esposa teve um diagnóstico de algo chamado síndrome de Budd-Chiari. E a gente precisou correr muito em médicos. Fui lá para Paulínia para levar algo lá para Paulínia. E um mês que a gente estava morando lá,
o remédio que ela tomava, para que ela não sofresse um infarto pela barriga também, e não tivesse outro tipo de morte por conta disso, parou de fazer efeito. E aí a nossa vida foi hospital toda semana hospital, toda semana, às vezes 3 vezes por semana no hospital. A barriga dela inchava, acumulava líquido. Ela começou a tirar por semana de 8 a 13 litros de líquido da barriga. Ela foi para 35 quilos. Todo mundo olhava aquele cenário era do quê? Morte. Todo mundo ficava com dó de mim, sabe? Vinha me tratar bem, vinha me abraçar lá no hospital, vinha com máscara, tudo, né? Porque eu chegava lá com o carro, tirava ela, pegava a cadeira de roda, levava ela, né? Ela não tinha força para andar. Sobe aqui, amor. Ó. E eu colocava ela na cadeira de roda, aí passava álcool primeiro na cadeira de roda, tal, todo aquele cuidado, né? E o pessoal fala, nossa, como ele cuida dela, que bonitinho, né? Ai, né? Que I love you, né? E a gente correndo, nossa rotina ficou só essa, hospital. Eu que exerço capelania, eu estou lá como paciente, é isso? Você não tem que ter a mentalidade de coitadinho, você está lá para um propósito. E toda semana indo lá, falei, aqui vai ser a minha igreja agora. Estou aqui, essa circunstância está me levando para cá, você igreja aqui. Amém? Você igreja aqui. Eu comecei a pregar para todo mundo, a gente pregava para todo mundo, o pessoal ficava meio confuso. Pô, ela tá quase morrendo aí, e está pregando, está sorridente, e faz piada, alegra as pessoas. O médico vem, puxa, e a gente chega lá, os caras tomavam um susto. Pô, mas acho que esse cara é meio 13, né? Pô, tá acontecendo tudo isso e, né? Eles estão assim, estão para cima, tal. E fomos indo. Aí, meu Deus do céu. Ganhamos lá, eu lembro uma vez que a gente precisou entrar numa sala para dar os papéis dela para uma assistente social lá do hospital. Ela é psicóloga, e hoje a gente sabe, né, que ela também está terminando a sua psicanálise, né, fazendo a sua faculdade também, está fazendo seu curso de psicanalista. E aí a gente chega lá para dar os papéis, os documentos dela. E eu vou falar para você, eu não perco oportunidade. Eu comecei de um assunto, entrei nas coisas que eu queria falar. Reino de Deus, Cristo. E eu emendei uma coisa na outra, coisa assim de 1 minuto e meio de conversa. Entrei no assunto que eu queria. E aí eu começo a falar das coisas de Deus ali na hora. E quando eu começo a falar, aí abre a tela. A tela abriu. E Deus mostrou naquele momento ali a cena da mãe dela orando, e uma frase que a mãe dela falava: eu vejo sua mãe orando, e sua mãe fala isso. A mulher cai no chão chorando, lá no meio do hospital. 30 anos desviada, mas eu podia ter perdido a oportunidade. Chega outro dia, acabo de pregar na igreja, ela estava lá em casa, porque ela não tinha como congregar, ela não tinha como sair, ela só saía da cama para o banheiro, só. Dava alguns passos e o hospital, né, levada por mim na cadeira de rodas. E aí, belo dia, ela estava passando mal, me ligou, aí o pessoal me ligou, falou: a pastora está ligando aqui, ó, eu tinha esquecido o telefone em cima do púlpito, e a pastora está ligando, né? Eu corri, atendi e tal, e corri lá em casa, ela estava passando mal, corri para o hospital, né? Perto de 11 horas da noite, chego lá, tem uma médica, quando a médica vai nos atender, está com o braço quebrado, era uma loirinha, magrinha, estava com a tipóia, estava com aquela tala 3D, o braço dela estava parecendo do Popeye, ela era loirinha, magrinha, e estava aquele inchaço, né? Aquele inchaço grande. E aí, quando eu olho para ela,
eu viajo, eu vejo ela escrevendo ali, com dificuldade com a outra mão, e aí eu olho para ela, eu vejo como foi o acidente dela, e eu descrevo para ela: doutora, você se acidentou assim, assim, assim? Ela, foi, antes dela falar, como você sabe, eu já emendei uma experiência aqui em São Paulo, igual a dela. A pessoa estava recebendo um monte de seta, estava andando na rua distraída, com um monte de seta na cabeça, e o que aconteceu? Tropeçou, caiu, quebrou o braço. Oramos por ela no culto, onde estávamos ministrando, e o Senhor curou na hora. Enquanto estávamos orando, o braço dela murchou nas nossas mãos, e o roxo sumiu. Falei para ela: posso orar por você? Apresentando esse testemunho. Pode, põe a mão aqui na mesa dela. E a pastora passando mal. Põe a mão aqui. Ela colocou. Começamos a orar, e a cena se repetiu. Você tem que entender o padrão. Tem que entender padrão. Lá na casa do Renato, a gente estava lá no ministério lá de louvor, ali adorando, até lembrar essa palavra por causa disso. Adorando, de repente tinha um rapaz ali, que estava assim meio sujinho, tal, tinha um aspecto de nóia, e eu tive uma visão. Eu entrei na cabeça dele, e olhei para ele e vi o sonho dele. Eu olhava para Daniel, e Daniel era algo, né, fazia tudo com excelência, e eu amei Daniel. E aí de repente estamos lá no culto, aí eu entro na cabeça do cara ali, e eu vejo o sonho dele. Eu via que várias vezes ele sonhava que ele estava no mar, nadando, e naufragava. Aí eu peguei, terminou o louvor, falei para o rapaz: você sonha várias vezes que você está no mar, está nadando no mar, mas você morre afogado no sonho. Ele falou: é verdade. Aí Deus me deu uma segunda visão. Eu vi um púlpito podre e sendo ruído, e Deus falou para mim: você era um pastor, você desviou. O cara cai no chão na casa do Renato, lá no culto. São cenas que movem a gente, e a gente orou por ele, e resgatou aquele ministério. Jesus resgatou o ministério de Pedro, e ele pôde performar lá na frente. De repente você também está aqui na frente e almeja algo mais no Senhor. Se você almeja algo mais no Senhor, ao invés de morte, amém, ao invés de naufrágio na fé, como Himeneu e Alexandre, que lá em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 19, eles naufragaram na fé porque blasfemavam, falavam com a boca aquilo que não edificavam. E de repente Deus quer também usar você para quê? Para que você seja um promotor de boas novas, para que você seja alguém que leve uma carga diferente. Deus quer te dar um encargo de fé, de autoridade, te imbuir do Espírito, quer te dar meios e ferramentas para que você possa ser um agente de Deus para esse tempo. Meu filho, se eu fosse você, eu já estava aqui, ó. E todos viram o que aconteceu com ela. Naquele hospital. Depois de 50 sessões de paracentese, depois de retirar mais de 500 litros de líquido da barriga dela, meu irmão com seu filho todos os dias orava. Meus sobrinhos todos os dias oravam pela tia Naná. Lá na igreja, o casal de pastores também, eles estavam ali orando, o pastor Luciano, a pastora Fabiana, estavam orando, mas quando ela via aquela cena, ela magrinha, barriguda, sabe, estado deplorável, achava assim, olhando pela vista, eu acho que ela não vai aguentar, dia do aniversário dela, dia 1º de dezembro, ela vai lá, o pessoal da igreja vai lá, faz aquela festa, aquela homenagem e tal, para dar um up na pastora, né? A pastora está super bem, eu não vi ela reclamar um dia, murmurar um dia, uma hora, eu não aguento mais, não, 1 minuto, ela só adorava, ela só buscava, ela sempre me levantando também, e eu ali na fé, tendo experiências com essas pessoas aí, no hospital, porque a nossa vida é de hospital, levamos o hospital para a igreja, a igreja para o hospital, e lá demonstraram poder. Bom, dia 1º de dezembro, todo mundo vai lá, Deus dá uma visão à pastora, que estava assim meio, né,
Não sei. De repente ela tem uma visão, ela sobe no céu, ela vê um galpão enorme, e nesse galpão enorme tinha vários órgãos, todos de ouro. Quando ela olha um pouquinho mais à frente, ela vê lá o nome dela, um fígado de ouro para ela. Dia 1º de dezembro, dia 30, depois de 3 tentativas, no dia 30 de abril, depois de 3 tentativas, 11 horas da noite, o pastor Alexandre com meus sobrinhos estão orando ali pela tia Naná, para que Deus preparasse o fígado. De repente meu sobrinho Felipe toma a frente da oração e diz para a pastora Dulce: mãe, a gente vai fazer diferente hoje. Hoje a gente não vai pedir, a gente vai agradecer, porque Deus já preparou o fígado para a tia Naná. Minha cunhada tentou corrigir ele: não, filhinho, a gente vai orar, e um dia lá na frente Deus vai preparar um doador para a tia Naná. Ele disse: não, mamãe, Deus já preparou. Isso 11 horas da noite. A minha oração constantemente era: Deus, prepare o cordeiro para o sacrifício. Você entendeu, né? Eu sempre orava. Meu sobrinho às 11 horas ora dessa maneira. 11h57, a Unicamp liga pra gente e era positivo. O médico tentou desenganar depois ainda, ó, calma. Tem uma parte que eu não falei. Recebi uma palavra mal interpretada. Foi um murro no meu estômago, para tirar meu fôlego, assim como Pedro estava perdendo o fôlego ali, aquilo que Deus soprou dentro dele, ele estava perdendo o fôlego ali. Eu tive uma visão, né, ela de branco, tal, sua mãe, eu vi essa visão com sua mãe morreu, ela falou, foi um mundo no estômago, aquela hora foi, fiquei meio assim, né, poxa, Deus não falou com morte comigo. Deus usou os outros profetas, né? Não via a morte. O próprio apóstolo Jairo aqui, mesma coisa. E eu fiquei com aquilo. Liguei lá para o profeta lá no sul, nosso pastor lá. E aí, eu chego no canto da geladeira. Quando eu vou abrir a geladeira, vem um anjo, me pega pelos punhos e me dá um tranco. E me leva para aquele monte de lugar, aquela aceleração de imagem. Aí, dia 30 de abril, 11h57, a Unicamp liga. Quanto tempo vocês... Oi, tudo bem? Eu falo com a Ana Cláudia, o médico tal. Então, nós temos aqui um fígado aqui que está para chegar aqui. Queremos saber se vocês conseguem chegar aqui em quanto tempo. Eu falei, em 20 minutos eu estou aí. 5 minutos, né? Aí a gente... já estava tudo pronto já a mochila, porque a gente já deixava toda a mochila pronta para qualquer momento receber a ligação. E aí corremos para lá. A operação foi bem sucedida. Teve ali um pico de desengano ali, que os médicos não acreditavam que haveria mesmo uma rejeição, mas está aqui para a glória do Senhor. Você não entendeu ainda? É um grande milagre, sim. O que você está vendo aqui? Eu quase fiquei viúvo. E ela ficou viúva por 25 minutos, segundo o que me disseram aqui. Quando eu morri e ressuscitei. Está no livro, né? Vou ler o livro, ganhei hoje. Peguei hoje o livro. Deus está movendo aqui. De repente as águas estão entrando para tirar o seu zoe, vida de Deus. Para tirar o seu ruar, o vento de Deus que Deus colocou dentro de você. De repente você já não tem mais fôlego para emitir alguma coisa para fora. Se você quer esse fôlego, eu convido mais uma vez, tem mais uma porta aberta para você vir aqui à frente para nós orarmos aqui. O Espírito de Deus vai se mover aqui agora sobrenaturalmente. Eu queria que você corresse aqui à frente aqui. Há uma porta aberta aqui. Há um cenário de Deus aqui, neste lugar aqui. Nós estamos diante de um palco de avivamento. Aqui é a rua Azusa. Não é a rua Azusa de 13 dias, não.
Aqui é algo contínuo, é avivamento contínuo. Eu sou integrante desse time. E se você quer ser esse que vai levar, assim como eu aprendi, aonde? No ambiente corporativo a viver milagres. E depois disso, eu pude levar milagres para várias empresas, onde a gente orou e Deus fez acontecer. Eu estou orando aqui, eu estou vendo aqui pessoas que almejam algo maior aqui. Tem um grande tesouro aqui. E se você não está olhando para o relógio da terra, e olhar para o relógio do céu agora, é você que vai receber agora. Há uma, na verdade, tem uma cortina aqui. Ela está aqui sobre o apóstolo. Fique de pé, apóstolo. Essa cortina, levante sua mão, apóstolo. Essa cortina está nas mãos do apóstolo. Eu estendo essa cortina agora. Se você quer estar debaixo, você vai viver milagres. Eu estou passando agora. Vai pegando aí. Não fique com a mão no bolso não. Pegue aí, seja ousado. Não seja covarde não. Pega! Pega! Recebe! 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 Há um relógio de Deus na sua vida. O Senhor está aqui. Você está sendo posto debaixo de um manto de cura, de autoridade, de glória, de graça, de favor. O Senhor, quando subiu naquele monte, assistia os seus discípulos de longe. E nós aqui estamos vendo agora a intercessão direta ao Pai da parte de Cristo Jesus, que intercede por nós, conforme Romanos 8:34. Nós temos um sumo sacerdote, que ele derrama um manto, e este manto libera você. Eu vejo espíritos malignos que argumentavam contra pessoas aqui, mas você agora está debaixo de um envio apostólico e profético, para que a partir desse envio apostólico e profético, você vai começar a representar Cristo, o reino de Deus e a sua igreja local, assim como eu fiz naquele hospital. E a gente começou a viver milagres. E aquela médica que foi curada na hora, foi na nossa casa, pegou nosso telefone, e lá na nossa casa, entregou a vida a Jesus, aquela médica. Deus vai usar a sua vida, para você ganhar outras pessoas aonde você está, no seu convívio social, lá no seu trabalho. E o que vai acontecer? Não vai haver morte presbiterial, vai haver continuidade. Eu não sou sensacionista não, eu sou continuista. O apóstolo é continuista, e nós profetizamos com esse manto apostólico profético que está nesse lugar sobre a sua vida. Salva brava cavadai. Vai recebendo. É uma nuvem de prata, chuva de prata, aliás, que está caindo sobre você. Eu vejo uma lua caindo. Eu vejo uma lua caindo. Mas o Senhor diz: aquilo que eu designei para a sua família, para os seus familiares. Eu vejo as estrelas, as três Marias brilhando. Eu vejo um relógio de avivamento. Deus nesse tempo vai mexer com alguns corações. Há um grande quebrantar de Deus. Você ainda vai provar. Eu vejo sua mão entrando num cofre. Quando você traz
valores, moedas. Ainda há uma segunda demanda de Deus sobre a sua vida. Ai, eu dei o manaraiado, ele abadará eu doroia, ele teu comandante coriada, ele andou comandante sidera matu comanai, ainda comandante chebadolo, areba catasio teso, brito que me der for decar, e te odará ao manto sobre a sua vida. Deus te chama como arauto. É um nível que você precisa alcançar. Não é a idade, esquece a idade. É um nível. E eu te coloco agora. Eu vejo você subindo 2 níveis. Sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Quando você está nesse lugar e você olha para trás, você diz: eu também tenho esse negócio. Eu também tenho esse mistério, eu também tenho esse manto. Eu também estou aqui nesse manto. E Deus está fazendo aí agora uma cura. Recebe a cura. Recebe a cura. Em nome de Jesus. Pai. Eles foram para o lugar chamado Genezaré, também casa do peixe. Vai haver muitos peixes que vão começar a pular nesse aquário. E quando eles pularem, serão transformados por aquilo que é derramado desse altar. Talvez você está aqui e não entendeu. Você está num palco de avivamento. E o que vai acontecer? Esse avivamento vai emanar daqui. Vai emanar daqui. Deus está usando vocês aqui agora como resgatadores. Vocês vão ser como Jesus, vão dar as mãos, vão pegar com a mão e vai tirar da água, das águas do mundo, das águas do medo, da tristeza, das águas da morte. Deus vai usar vocês como resgatadores. Há uma unção, você está debaixo dessa unção que começou a emanar daqui. Você está debaixo dessa cortina agora, debaixo desse manto, e você vai sair daqui. Conte os dias agora. Serão 3 meses, 90 dias. Eu estou liberando essa palavra. Quando eu estou falando aqui, eu estou olhando para a parede. Começa a sair peixe da parede, porque aqui é casa do peixe. Aqui é casa do peixe. E eu vejo do chão brotando sementes. Mas é ao contrário. Que negócio louco. Mas é ao contrário. Deus está dando sementes para vocês. Semente não é jantar. Semente não é almoço. Nem lanche. Nem lanchinho. Saiba o que vai acontecer. Está brotando da terra para a tua mão. E quando brotar da terra para a tua mão, lembre desse altar. Gratidão e memória andam juntas. E você que ainda quer, você que entende, quem entende que realmente você está debaixo desse manto? Quem daqui você realmente entende que você está debaixo dessa comissão? Não entendi. Quem entende que está aqui, que está debaixo dessa comissão que foi ministrada hoje? Quem se entende como enviado? Está diminuindo. Eu vou perguntar de novo. Quem se entende como um enviado de Deus agora? Você não é o parasita que veio aqui só para receber, pegar um sanguinho e cair fora. Relacionamento parasita não cabe para crente não. Não cabe para cristão. Mas quando você tem um relacionamento saudável, relacionamento, já fala a palavra, é um caminho de 2 vias. Quando você entende que é enviado, pode ter certeza, você não vai chegar mais sozinho aqui nesse lugar. Na verdade eu vejo um carimbo. É como se Deus estivesse dando um certificado para as pessoas aqui. Teve pessoas aqui que receberam
e estão debaixo desse envio, vão receber essa semente que vai brotar da terra e vai investir na hora certa, vai entender você é comissionado para dar fruto lá fora e promover esse avivamento lá fora e voltar aqui para o quê? Lembrar que foi aqui que Deus te deu. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vi 3 folhas de falência sendo rasgadas aqui. 3 folhas de pessoas que iam quebrar. E essa folha, falência, estava até em inglês na verdade. E foi rasgado isso nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala para o seu irmão. Eu podia falar para todo mundo aqui, mas eu quero, se você agora é comissionado, se você está debaixo de um envio, aponte o dedo para o seu irmão, aponte o dedo para ele e fala: receba, irmão, receba, irmão, você agora é comissionado, você agora é enviado lá no seu trabalho, para a sua casa, aonde você convive, você vai reproduzir, você vai reportar o avivamento provado, demonstrado neste lugar. Só quem adora o Senhor Jesus, levante sua mão, dá glória a Deus e aplauda Ele o mais forte que você puder.